Bom dia a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à 20ª Cineop. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los para a roda de conversa O Humor das Mulheres, que integra a programação da temática histórica da 20ª Mostra de Cinema de Ouro Preto, que reúne 137 profissionais no centro de 34 debates e rodas de conversa, promovendo um espaço de diálogos, reflexões e trocas de experiências. Temos a honra de anunciar e convidar para esta roda de conversa a cineasta Ana Mui-Laerte e a atriz homenageada da 20ª Cineop, Marisa Hort. E também, como mediador, Kleber Eduardo, o nosso curador da temática histórica. Ana Mui-Laerte integra uma geração de realizadoras que, a partir dos anos 1980, começou a experimentar, no território inventivo do curta-metragem, as possibilidades da língua cômica. O erro, o acidente e o insólito entraram cedo no seu vocabulário, trepidando o cotidiano aparente, banal de suas personagens. Marisa Hort deu corpo e vida a algumas delas. A atriz, homenageada na 20ª Cineop, é o avesso da figura parva e letárgica que a consagrou. A comédia é a inteligência em estado de divertimento, como a própria Marisa costuma dizer. E a Magda Antibes, a síntese crítica da burguesa alienada. Só poderia ter sido forjada por alguém fora e além da curva. A atriz de teatro, vocalista de banda experimental, musa da televisão brasileira, garota da capa, artista musical, apresentadora e integrante do mais célebre e despudorado quarteto do Saia Justa. Marisa, multiartista, encontrou na tela grande um espaço que faz jus ao seu tamanho. Já a câmera política e bem-humorada de grandes realizadoras como Ana revelam e elevam gigantes da nossa cultura. Como eu já disse, media este debate Kleber Eduardo, ele que é curador da temática histórica. A 20ª Cineop, Mostra de Cinema de Ouro Preto, conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio Master Instituto Cultural Vale, patrocínio Itaú, Codenge, Governo de Minas Gerais, Caixa, Parceria Cultural, Sesc em Minas, Prefeitura de Ouro Preto, Universidade Federal de Ouro Preto, Instituto Cultural, Universo Cultural. Realização da Universo Produção, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, cineop.com.br, e no canal do YouTube da Universo Produção. A cobertura completa do evento vocês podem acompanhar também pela plataforma cineop.com.br. Convidamos vocês a seguirem e marcarem nossas redes @Universo Produção e usarem a hashtag Cineop. Passo a palavra agora para o Kleber Eduardo, que irá conduzir este debate. E lembro que a abertura oficial acontece hoje, às 19h30, na Praça Tiradentes, ocasião em que prestaremos homenagem à nossa querida atriz, Marisa Hort. Esperamos revê-los e até logo mais. Muito obrigada. Bom, primeiro, bom dia, quase boa tarde. Obrigado pela presença. Obrigado, Marisa, por estar aqui. Ana, por mais uma vez aceitar nosso convite. Eu só vou aqui primeiro iniciar essa conversa, debate não, uma conversa, né, uma troca aqui, contextualizando a homenagem, né, quer dizer, a homenagem à Marisa, ela está dentro da temática histórica da mostra esse ano, que é o humor das mulheres no cinema brasileiro, com uma programação de 21 filmes, 10 longas e 11 curtas,
realizados num arco histórico que vai de 1973 a 2022. Então, temos aqui um breve, fragmentado, mas temos um arco histórico com a predominância total de filmes dirigidos e protagonizados por mulheres. É verdade. Que tem registros de humor, tons de humor, estilos de humor que são muito distintos uns dos outros, né? Porque o nosso, tanto por conta do arco histórico e na escolha dos filmes, o que nos interessava era mostrar que, dentro dessa lógica de um humor de mulheres, protagonizado por mulheres, nós não estamos aqui tentando sintetizar uma noção de humor feminino. E, se fôssemos falar de humor feminino, teríamos que falar de humores femininos muito distintos em suas práticas, em qualquer ambiente, em qualquer ciclo histórico, né? Não é nem só conforme a história anda, o humor muda. Nos próprios momentos contemporâneos das diferentes décadas, os estilos são muito diferentes, né? O humor da Ana, por exemplo, não tem nada a ver com o humor da Sandra Werneck no Rio de Janeiro, é uma outra coisa, e aqui não tem nenhum juízo de valor e nenhuma hierarquização, mas a gente parar e olhar e notar como, na comédia, ou eu prefiro chamar de humor, que depois a Marisa vai falar um pouco o que ela entende por comédia e humorismo, mas como no humor, às vezes a gente não presta atenção na construção dele, né? A gente trabalha muito num certo reducionismo. É engraçado ou não é engraçado? E os outros dramas, os outros gêneros, parece que eles têm, digamos assim, mais status, né? Eles são analisados, a gente vê, né, no terror, diferentes tipos de terror, categorias de terror. É verdade. Mas quando a gente vai para o humor, a gente não se detém, né? Então, a nossa lógica era tentar enxergar, de fato, diferenças, como são elaborados, do que se ri, né? Do que se ri. Interessante isso, é verdade. Os gêneros não humor tem um monte de categorias, né? E no humor parece que a gente trata como uma espécie de segunda divisão, né? E quando ele é extremamente elaborado, tem técnica, tem construção, tem diferentes modos, né, de se chegar a esse humor. Então, a Marisa está dentro desse contexto. Então, nesse sentido, claro que a homenagem é à carreira dela, ao trabalho dela, mas, ao mesmo tempo, ela também expressa uma geração. Né? Quer dizer, não vou dizer que ela representa toda a sua geração, mas ela expressa um contexto no qual ela surgiu, que vai para além do humor, é onde eu vou começar. Nós estamos num festival que lida com preservação, memória, educação. Então, eu estava falando com a Ana que o começo da nossa conversa é ir para especificidades muito concretas do ambiente em que vocês começaram, né? E esse ambiente é São Paulo, década de 80. Com todas as características daquele momento de início de uma abertura política, dentro de um grupo que gerou muita gente interessante para o cinema, né? Sim. Vocês estão ligadas ali. A Ana me trouxe isso. Vocês estão ligados a uma cena ali na USP, na EAD, né? A ECA estava em grande momento ali. Ao mesmo tempo, eu quero depois me deter um pouco no próximo passo aqui, no trabalho da Marisa com a banda Lune, com a banda Vexame, que também tem uma herança de música em São Paulo, que veio antes, que passa por Arrigo Barnabé, que tem, né, guarda paulistana, que tem a ver com quem estava ali na época, mulheres negras, Nouvelle Cuisine, enfim, tem ali uma coisa muito particular de geração paulistana nesse momento. Então, as duas estarem juntas aqui é uma felicidade, porque vocês começaram juntas, se influenciaram uma outra. E a minha primeira pergunta é essa, quer dizer, vamos voltar lá para os anos 80, onde vocês se encontram, o que vocês podem falar dessa cena criativa paulistana ali da década de 80, né? Que eu acho que tem ali uma semente
que se desdobrou na carreira de vocês, né? Sem dúvida. Com todas as modificações que o tempo traz, tem um DNA que surge ali atrás, né? Então, eu queria ouvir vocês duas, a princípio, voltando 40 anos, quase. Peraí, como chamava aquele teatro pequeno? Off. Off. Casa de teatro e de shows, né? Eu sou mais falante, tá? Sou mais molezinha para falar, mas eu estou muito interessada na sua resposta também, Ana. Mas eu acho que a gente não pode desconsiderar que estava terminando a ditadura, né? O golpe militar que aconteceu em 64 estava acabando. A gente estava fazendo tipo 20 anos, 18, 19, estava vindo a abertura. Então isso causou uma efervescência cultural, liberdade mesmo, né? Que o que a gente viu na infância, a gente ouvia ecos de gente sendo presa porque escreveu um livro, não pode ter esse livro, a gente ouvia isso. E isso foi acabando, eu acho que isso é inegável. A gente não percebia na hora, mas a gente estava recebendo esses ventos de abertura, né? Eu acho que tanto eu como a Ana temos muita sorte, a gente nasceu em famílias que gostavam muito de cultura, que valorizavam muito isso, a gente veio de um extrato, tivemos amigos que também eram de famílias assim, de nossos pais, assim, acho que até porque tinham vivido grande parte da vida deles na ditadura, eles cultivavam cultura como se fosse uma coisa muito valiosa dentro de casa. E era mesmo, que era resistência, né? Dentro de uma casa, você botar um disco do Chico, nossa! Ana era louca pelo Chico Buarque, louca, mas assim, todo o Brasil era, a Ana era um pouco mais. Sabe, a gente tinha adoração pelos ídolos da música, Caetano era, isso veio das nossas famílias, né? Acho que isso já é bem suficiente, né, para falar um pouco da época. Ana, completa, please. Bom, acho que isso é muita coisa, né? Porque eu vou falar do cinema, mas para mim a primeira coisa que aparece quando ele fala dessa data é esse teatro off. E são essas manifestações teatrais, a Grace Janucas, como chama? Vai, Marisa, você que tem a memória. A Elida Aruge, tinha os quadricrômicos, Adriana Ridolfi, lembra que eu fiz uma peça chamada Prepare Seus Pés para o Verão? Sim. Gisela Arantes, Adriana Ridolfi. Mas as companheiras da Grace... As arpias, Angela Dipp, a Giovanna Gold, Marcelo Mansfield. Marcelo Mansfield. Veio a gauchada toda que subiu para São Paulo, também foi importante. A carroça sem rumo, elas chamavam Porto Alegre de carroça sem rumo. Viemos da carroça sem rumo. Porto de Elis, que eles chamavam de rodoviária da defunta, era uma coisa triste. E a música também, né? Tinha humor, né? A sua banda, a Lune, mas os Mulheres Negras, ele falou, tem um filho do André Bujanra, foi uma mesclagem assim, apareceu muita gente interessante e diferente, né? Agora, eu acho que no cinema, particularmente, eu não sei dizer direito a questão do Collor, mas que o cinema parou 10 anos. Não sei se foi antes ou... Nessa época do off ainda estava parado. Collor é 90, 90 foi o confisco. Então demorou, foi em 2000 que o cinema foi, de fato, existir. Sim. Foram 10 anos. Então, para ela, por exemplo, que fazia teatro, acontecia muito mais coisa do que para mim. Para mim, parou, assim. E aí eu estava falando com ele, mas que a minha geração acabou, então, fazendo outras coisas. Tinha o Bonassi, que foi fazer literatura, a Tata fazia vídeos, e eu fui parar na TV Cultura, onde conheci também um monte de gente. E dali eu fui para o cinema, eu meio retornei ao cinema, mas eu dei uma passada na televisão grande, onde eu fui me estruturar na questão de dramaturgia, que, verdade, na geração anterior, não se falava. Não se falava. Eu fiz a faculdade de cinema, nunca tive uma aula sobre dramaturgia. Meu Deus, é verdade. Não tinha. E na TV Cultura, diante dos problemas concretos dos roteiros, eu mesma fui sozinha fazer meu estudo de Aristóteles, começando lá atrás, assim. Então, eu acho que no teatro essa efervescência e na música começou antes, no cinema foi um pouco depois, mas que eu acho que a minha geração acabou tendo esse privilégio desses 10 anos, vamos dizer, de pesquisa, que a gente saiu da faculdade, apesar de que foi difícil, porque eu achava que eu não ia fazer nada nunca,
E eu lembro que era tão caro, tão longe. Eu lembro quando o Durval saiu, eu dava entrevistas, falava, agora eu posso morrer. Meu Deus! Porque era tão longe a ideia de fazer um longa, e eu era tão obstinada, que aquilo foi para mim assim... Então, eu passei um cortado esses 10 anos sem fazer nada, mas sem saber que eu estava me estruturando para uma chegada de uma geração que conseguiu, devido às políticas públicas, que também se seguiram, ter uma estabilidade na produção. Eu fiz um filme em 1990, que eu acho que foi o único filme que foi terminado no Brasil, não quero falar sobre isso agora, que era da RFF, que era poderosa na época, RF Farias, produtora de cinema tradicional do Rio de Janeiro, e mesmo a RFF estava desgraçada. Eu lembro que eles me colocaram numa casa e me deram uns lençóis. 3 filmes por ano. E aí a gente... Por isso que eu não digo sempre assim, ganhei um Kikito. Naquele ano só tinha eu e a Helena Fonseca concorrendo. Nós duas ganhamos pelo filme. Então, a gente mereceria, a gente teria batido 10 atrizes, mas a gente ganhou, só tinha gente. Mas eu ganhei outro de curta, tá? Não vem, não. Bom, eu queria voltar à parceria entre vocês duas. Não quero falar sobre isso agora, vai ser exibido aqui. Que legal. Né? O Mauro vem amanhã, sábado. Mauro Farias. É um filmão, viu, gente? Com Evandro Mesquita, Eliana Fonseca e Marisa Hort. E é meio uma união de humor paulistano com humor carioca, né? Lune com Blitz, assim. Fotografia do Durst, do Marcelo Durst. Começou o Breno Silveira fazendo assistência de direção. Sim. O Gringo Cardia. Oi? Assistência de câmera. O Breno fazia assistência de câmera, não é assistência de direção, isso mesmo. A gente enchia tanto o saco dele, coitado. Ele era aquele que queria, ele era bom, entendeu? E a gente, Breno, não enche, Breno. Ele era bom pra caramba. Mas, assim, voltando aí na parceria entre vocês duas, ver se faz sentido o que eu vou falar. Eu estava conversando ali com a Juliana Guzman, que fez a curadoria comigo. Depois eu vou passar um pouco o microfone para ela, para fazer algumas observações. E eu estava conversando com ela que assim, o humor nos filmes da Ana, e a gente vai ver isso hoje no A Origem dos Bebês, segundo o Kiki Cavalcante, mas isso está em alguns longas também, está no Durval Discos, não é um humor da graça, é o humor da desgraça, né? Quer dizer, as coisas dão errado, as coisas fogem ao controle, né? E não é um humor solar. É um humor cáustico, é um humor sarcástico, é um humor cínico, às vezes, cruel, né? E que, aí fazendo a ponte, eu acho que se adequa muito a essa transição que a Marisa faz com muita facilidade do trágico para o cômico, né? Quer dizer, e tudo misturado, na verdade, né? Quer dizer, o trágico passa a ser cômico. Isso também tem a ver com a fase, com a minha geração de atrizes, que eu me orgulho muito de fazer parte. Você pegar, eu sou da geração de Fernanda Torres, de Débora Bloch, de Andréa Beltrão, de Denise Fraga. Vê, dá uma olhada, dá uma sentida. Cláudia Raia, umas tremendas atrizes, entendeu? Eu tenho um baita orgulho de fazer, eu acho que eu sou boa também. E vinha da coisa do besterol, que eu detesto esse nome, mas que é Vicente Pereira, no Rio de Janeiro, Asdrubal, Naum Alves de Souza, em São Paulo, Bailei na Curva, no Sul, que eu acho que é a real dramaturgia brasileira. Que assim, eu estou no palco, no teatro isso ficou mais claro, eu estou no palco rindo, você está chorando na plateia, eu estou no palco chorando, você está rindo. Tinha a comédia e o drama muito misturados, e isso eu acho a cara de dramaturgia nacional. Eu me formei nessa época, por isso que tinha isso. Assim. Acho. E você, Ana, se reconhece? Sim, eu vi o Asdrubal, né, junto com ela. Regina Casé batendo um bolo. Imaginário. Que foi uma coisa assim, até depois filmei com ela, né? Falei, Regina, o que tinha naquela cena? Porque a gente ficou louca, lembra? Ficamos loucas. A gente foi atrás do Asdrubal numa festa. A gente... a Regina mesmo não sabe dizer o que tinha essa cena. Ela era batendo um bolo imaginário. Eu me lembro que ela fazia... E era conversava um êxtase. Você falava, gente, genial! Mas eu lembro, assim, não sei se eu devia contar isso, mas vou contar. Pelo amor de Deus! Que eu
comecei a fazer cinema Super 8, com 15 anos, antes de, enfim, de ir para a ECA e tal. E a gente resolveu fazer uma comédia, não sei se você lembra, chamava-se De Elevador, por Favor. E eram várias cenas, de comédia. Na escadaria do Ruth Escobar. Do Ruth Escobar, lá no Bexiga, em São Paulo. Era a escadaria e passavam pessoas. E a gente fez o roteiro, eu, você, o Pedro Mendes da Rocha, não me lembro mais alguém. Será que o Márcio já ajudava? Não, o Márcio Ferrari ainda não. E a gente riu fazendo aquele roteiro, a gente ria, era tão engraçado, cada coisa ótima. E a gente filmou e passou para os amigos, montou, com 15 anos, passou na casa da minha mãe e não teve uma risada. Tinha esquecido disso. E aquilo foi uma escola para mim. Eu falei, nunca mais na vida eu vou tentar fazer uma coisa engraçada. Ana, claro que você tinha que contar essa história, muito importante. E é verdade. Então, assim, eu amo humorista. Eu acho que quando você fala da comédia, eu acho que uma das coisas inclassificáveis na comédia é que é talvez o lugar onde mais seja necessário o talento específico. Né? O humorista é um cara especial. Não se ensina, não se forma, assim, né? Todos, tanto da nossa geração, Chico Anísio, a Regina Casé, enfim, aquela pessoa é engraçada, Marisa, é engraçada. Então, aí você contextualiza numa situação. Então, acho que isso é uma coisa. E outra é isso, eu vou contar a história. Realmente, a história vai se embolar, e se ela vai ficar engraçada, se a pessoa quiser rir, ok. Mas se ela não rir, eu não vou passar aquele constrangimento que eu passei naquele filme. Não tem nada pior do que você mandar uma piada e ninguém rir. É o pior sentimento do mundo. Entendeu? Então, eu não trabalho piada mesmo, mas eu gosto do humor, eu gosto dos Irmãos Coen no cinema, eu me espelho muito nesse humor do drama mesmo. Então, é isso. Gente, muito boa essa lembrança. Tem razão, concordo e com tem você. uma frase muito interessante, né? De Nando Reis, né? Que é uma frase muito interessante, uma citação que eu vou fazer aqui, né? Só as pessoas deprimidas são engraçadas. Marisa Hort. Desculpa, mas eu concordo até hoje. Gente, pessoas felizes fazem drama. São as mocinhas, as pessoas cheias de esperança. A comédia nasce da tristeza, gente. A piada boa começa quando a maçaneta sai na mão, entendeu? Quando deu errado. Quando deu a derrota. Tem aquela famosa história que eu sempre cito do grande cartunista, desenhista, do que fazia o Amigo da Onça, Péricles, que não só era um texto maravilhoso, um personagem incrível, como era um desenho incrível. Frequentava. Isso é mais antigo que nós, tá, gente? Isso é do nosso tempo, das nossas mães, avós. E ele se suicidou. E ele se matou com gás. E fechou tudo, e ligou o gás e morreu. E deixou um bilhete, ficou todo mundo em pânico. Meu Deus do céu, que lá, o bilhete, graças a Deus, o bilhete. Quando foram abrir, estava escrito, não risquem fósforos, é gás. Eu acho que isso é um comediante, entendeu? Ele se matou, bicho. Esse foi o recado de suicídio do filho da puta. Não tem como. A bunda de uma piada, a traseira de uma piada, quando você está fazendo ela é feia. Uma piada por trás é feia. Porque você faz piada... Estavam me perguntando ali, os jornalistas que estavam me perguntando, por que vocês acham... Eu acho que o Brasil tem uma tradição de comédia muito legal, inclusive no cinema. Você pega a Cinédia, você pega a Atlântida, você tem uma linhagem brilhante de comédia no cinema Brasil. E está se retomando. Eu acho que é uma característica nossa, a gente tem que abraçar isso. Ah, mas por quê? Porque, mesmo me arriscando, não conhecendo a história de comédia dos outros, todos os países do planeta, eu acho que o Brasil tem essa característica, sim, porque aqui é muito injusto socialmente. Tem muita desgraça, muita disfarçatez, muita impunidade, muita violência. É duro dizer isso. Mas é melhor rir, bicho. A velocidade com que se faz uma piada depois de acontecer uma desgraça é o quê? 6 minutos? Que já vem a primeira piada, gente. E é desgraça grande que a gente conhece, né, no nosso país, com D grande, né? Enfim, acho que sim.
Eu pensei muito nisso ontem, porque eu cheguei em Confins e minha mala não. E ela não chegou até agora. E aí eu fiquei pensando, deve ter um lado engraçado nisso, né? Até eu me dar conta que, claro, minha mala não ia chegar. O fim da minha mala em Confins, né? Deve ser esse o sentido do negócio. Eu espero que ela chegue em algum momento. Mas, enfim, concordo totalmente, porque eu Vai acho que, chegar. voltando a essa questão, quer dizer, tem um lado sério no humor, né? Mais profundamente. O humor é uma arma também, né? Eu acho que o humor é arma, na minha opinião. Assim, o humor é arma. Pode ser um humor que alivia, já fui acusada disso. Ai, você está passando pano, você está fazendo piada com coisas que não são sérias. Mas aí eu sempre entro num debate agora com o avanço é uma questão bastante polêmica ainda das coisas identitárias, do lugar de fala, do politicamente correto, que acho perfeitamente legítimo o nascimento dele e tal. Agora, vocês quererem me dizer que no Brasil não tem mais uma mulher burra, fútil, casada com um homem que enriquece ilicitamente, não percebe nada? Desculpe. Não tem. Não vamos mais falar nesse assunto. Imaginem, gente, a Magda na última gestão presidencial. Magda e o pneu. Desculpe, gente. Imagina, Magda hoje é coach. Estamos subindo o morro aí, amanhã, todos prontos, pela manhã. Magda, entendeu? É crítica. E eu já fui assim, não vamos convidar você para esse evento feminista porque você é a Magda. Eu digo, ao contrário, isso para mim é burrice. Eu acho que o humor se fala de inteligência, de crítica e de dizer, o rei está nu. É o menino que aponta, o rei está nu, poxa. Agora, manda o menino não falar? Deixa o rei pelado, ninguém está vendo. Poxa. Agora, no seu início, Marisa, você tinha uma certa distância do humor. Não tem a ver com... Eu tentei. Tentei muito. E aí eu queria falar assim, dos dois estigmas, né, que podem incorrer, pensando em você, assim, porque você tinha a imagem, pelo menos na época eu via dessa forma, de uma artista cult, intelectual, né? Você vê. Lune, Vexame, os curtas, teatro experimental, teatro, né? Então tinha ali um certo estigma. De repente, aquela atriz erudita, intelectual, toda inteligente, traiu a causa e vendeu a alma para a Rede Globo e virou a Nicinha, né? Quer dizer, aí começa um outro estigma. Sim, aí né? virei que a global, Magda vai reforçar. Como é que você lidou com esses dois polos? Sempre Peraí, sofrendo, deixa eu né? só falar uma coisa. Por favor, dizendo. Que a primeira peça que ela fez profissional, ela fazia uma velha de 70, sei lá, não sei se pode falar velha também, mas ok. Uma senhora hoje, inclusive, idosa. A gente não acha mais gente de 70 velha. Não. Idosa, e ela tinha 18, sei lá. 21. Então todo mundo ficou muito impressionado. Daí também veio essa marca do drama que a Marisa tem, realmente, os dois, né? Aliás, Legal. acho que não dá para ter um sem ter o outro. Mas né? você veja, hoje, talvez uma moça de 21 não pudesse pegar esse papel. Que foi, eu considero até hoje, um dos auges da minha carreira. O ator gosta de mudar de lugar de fala, é nossa profissão. Então, isso a gente tem que conversar. Porque foi um dos auges da minha profissão. Com 21, o povo entrava no camarim e falava, desculpe, estava procurando aquela senhora, desculpe. Esse é o tesão maior, né? Mas, perdão, você estava... Não. Queria voltar ainda, para a gente depois avançar, para Banda Lune. Né? Quer dizer, o que você coloca? Acho que a maior parte aqui talvez nunca tenha escutado a Banda Lune, tem o disco inteiro na internet, tem clipes. Como surgiu a Banda Lune? O Lune é diferente, mas assim, já que a Ana está aqui, gente, essa mulher é louca por comédia, na verdade. Ela deu força da comédia em mim. Os exercícios dela de vídeo, de Super 8, ela ama. Kikos Marinhos, gente, é uma obra que tem que ser vista.
Teve uma coisa, isso que você falou que ela vendeu a alma para o diabo, na verdade aconteceu quando ela fez uma peça com o Miguel Falabella e o Zé Wilker, que era Algemas do Ódio, e saiu na Folha de São Paulo mesmo como uma manchete. Gigante. Marisa Hort vende a alma para o diabo. E, na época, a Ilustrada tinha um poder que não tem enorme. mais. E ela ficou péssima. E eu vi a peça, e eu amei a peça. Eram bastidores de uma gravação de novela de época. Muito engraçada. Era muito engraçada. E ela ficou numa fossa, e eu falava, imagina, isso, deixa essa gente para lá, segue seu rumo. Eu nunca acreditei. Eu falei, você não vai ficar mal por causa disso. Estão te classificando. Eu sempre sofri muito com isso. Muita patrulha, gente. Patrulha de tudo que é lado. O Brasil é muito país da patrulha também, viu? E hoje, se tem uma coisa que eu me arrependo, depois de 42 anos de carreira, é dizer, pô, dei bola para muita opinião que eu não devia ter dado. Mas aí só a Anitta, né, gente? Não é todo mundo que nasce assim. Com essa autoestima, entendeu? Eu não consegui. Admirável ela, né? Eu vou pedir para a Juliana vir aqui, enfim, fazer aqui uma colocação. A gente tem um catálogo enorme, não sei se ela está com ele na mão, está ali em cima da mesa. Tem alguns textos meu e da Juliana sobre essa questão do humor. E a gente faz também um levantamento de diretoras que fizeram filmes com muito sucesso de público nas comédias, porque isso também é muito recente, né? É um fenômeno aí de 2008, 2009 para cá. Então, Juliana vai fazer algumas colocações em cima das pesquisas que ela fez e das reflexões que ela fez sobre esse universo feminino no humor. Onde estão os filmes que vão passar no festival? Há uma listinha. Só dá uma citada. Então, gente, bom dia. Aqui, Ana. Tem a programação. Olha que maravilha a programação. Chegou. Então, esse exercício de cartografia, ele enfrentou alguns desafios, né? Ele está meio que documentado num texto que se chama Cartografar o Humor e Expandir o Riso, que está no catálogo. E, né, o primeiro desafio é driblar um apagamento que existe dessa reflexão do humor em termos de produção bibliográfica, de pesquisas. A gente vai ter muita coisa pensada, por exemplo, sobre as chanchadas ou sobre esse cinema comercial de grande público mais contemporâneo, mas justamente por um preconceito que o humor e o cinema de humor de comédia sempre enfrentou, a gente tem ainda pouca bibliografia sobre isso. Isso tem muito a ver também pela forma como o humor foi encarado historicamente, né? O humor sempre foi combatido justamente porque o riso ele é insubordinado. Então, né, as estruturas de poder sempre tentaram conter e enquadrar o humor como algo menor. Também, como outros gêneros cinematográficos, ele é um gênero corporal do corpo. Então, qualquer reação visceral, incontrolada, ela se opõe a uma racionalidade almejada, né? Então, interessante. Tem uma coisa linda que o Terry Eagleton fala, que, assim como a dança, o riso é uma linguagem do corpo. Eu acho isso tão bonito. E é isso, legal, é uma linguagem do corpo. E o corpo ele foi historicamente depreciado, assim como as mulheres que foram ligadas ao corpo, né, nessa depreciação mútua. Então, tem esse desafio bibliográfico, né, de tentar encontrar onde estão esses lugares menos óbvios de um humor. E isso também a gente encarou outro desafio, que foi lidar com essa noção muito ampla do que pode ser um cinema bem-humorado, né? Desses subgêneros da comédia, a comédia romântica, a comédia musical, a comédia escracha, a comédia como crítica, né? Tem uma variedade muito grande, e alguns filmes eles não vão corresponder necessariamente aos códigos genéricos da comédia, mas eles vão ter aquilo que a gente pode chamar de momentos de humor, né? E filmes que vão flertar com outras matrizes genéricas, enfim. Então, a gente quis considerar essa porosidade dessas possibilidades de expressão
e iniciamos, então, essa busca pelo protagonismo feminino à frente e atrás das câmeras, o que também implica sempre um fracasso, porque um levantamento como esse ele nunca termina, né? Uma hora a gente tem que parar, mas essa finalização ela é por uma questão de tempo. Então, a gente lista esses filmes que nos inspiraram, que não é um levantamento exaustivo no sentido de todos os filmes estão lá, mas é justamente que aponta para a impossibilidade desse fim, né, e para esforços outros de procurar esses filmes. E, como o Kleber falou, né, uma preocupação da gente não demarcar esse humor feminino, mas implodir os gêneros e os gêneros, né? Tudo, o gênero comédia, o que a gente entende por humor, e implodir também o que a gente entende por mulher, né? Então, a gente muito mais joga e ri com a indefinição desse humor feminino do que tenta aprisioná-lo. E aqui eu queria trazer só uma breve citação desse livro, que eu comprei aqui em Ouro Preto, numa vinda minha anterior, coincidentemente, que é O Riso da Medusa, como eu apelidei essa mesa nos bastidores também, essas medusas aqui conosco, que ela tenta definir, a Hélène Cixous, uma escrita feminina, e eu acho que ela diz algo também de um cinema feminino, que ela fala que é impossível definir uma prática feminina da escrita e também do cinema. E esta é uma impossibilidade que permanecerá, pois nunca se poderá teorizar essa prática, aprisioná-la, codificá-la, o que não significa que ela não exista. Então, é brincar com essas indefinições também. Gente, vou abrir aqui para quem tiver perguntas, porque acho que vão surgir muitas. Então, primeiro aqui, segunda... Vamos de 3 em 3, só para... Mas já vi que você está na primeira da segunda rodada, tá bom? Primeiro ali. Bom dia, boa tarde a todos da roda. Eu sou o Pedro Salomé, falando do site Projeto Lume. Eu tenho perguntas para as duas. Primeiramente, para a Ana, a mais simples. Você mencionou esses filmes Super 8. Assim, eu queria saber se esses filmes ainda existem, se estão arquivados, catalogados em algum lugar, aproveitando essa temática de arquivo da Cineop. E para Marisa, você mencionou ali, você citou aí, agora você disse, dei bola para muita opinião. Sim. E isso me fez pensar que amanhã, na sexta, vai passar o documentário Ritas, da Rita Lee, e é uma pessoa que a carreira inteira meio que foi contra isso, e vocês duas, né, têm uma conexão com ela, né, pelo Duval Discos e pela... Ela é muito madrinha da nossa geração, ela é uma deusa para nós, né? Sim. E ela, mesmo não sendo uma figura primariamente da comédia ou do humor, ela era uma pessoa extremamente engraçada e que sempre... abraçou o humor em suas performances, assim. Então, aproveitando, né, que você falou essa frase que me iluminou assim um pouco e que esse filme vai passar amanhã, eu queria saber um pouco que você, assim, teve essa conexão mais forte com a Rita por causa do Saia Justa, tem a dizer assim sobre ela. Seu Super 8 de elevador, por favor, só depois que nós duas morrermos. Né? Na verdade, eu subi tudo no YouTube. Até os vídeos Super 8 que eu fiz com ela na nossa viagem para cá aos 16 anos, que são super mal filmados, desfocados, mas acredito que estejam no YouTube também, tem que procurar. A Ana sempre foi uma cineasta compulsiva, estrutural. Essa mulher nasceu para fazer cinema, ela nunca pensou em outra coisa a não ser isso, era uma ideia fixa. Impressionante. Pô, mas tinha que ser, senão... Senão não sai. Naquela época, no Brasil, não. Hoje é diferente. É verdade. Dá bola para os outros. A Rita, realmente, obrigada de me lembrar dela. A Rita, ela ligava bem menos do que pensavam dela, pagou um preço alto por isso, mas ela ligava sim, viu? Ela já chorou comigo por causa de uma crítica do Infeliz também na Folha de São Paulo. E eu fiquei vendo a Rita ali chorando. Ela deitou assim no Saia Justa, eu lembro a lágrima dela molhou meu jeans, eu falava, gente, a lágrima da Rita Lee está molhando o meu jeans. Mas isso é um pecado. Como é que alguém num jornal faz uma Rita Lee chorar? Quando ela lançou Balacobaco, esse último disco, um dos últimos discos dela, que é excelente, lançou quando a gente estava fazendo o Saia Justa, tem Amor e Sexo, tem um monte de pérolas, é um excelente disco. Vai pro tanque, você não faz rock and roll, aquela velha cobrança, você não faz rock and roll. Ela é uma feminista.
Começar daí. A luta dela vem desde o tempo do rock and roll. Que, você não tem, bota o pau na mesa. Ela sofreu machismo nos Mutantes, já. Né? Então, ela é uma guerreira feminista, é uma artista absurda e, realmente, ela amava o humor. E ela tinha personagens. E a gente ficava, nós temos uma malaquinha, ela tinha um personagem, o Gungun. Ela tem uma criança bem louca, ela tem um malaquinho também. Aí, pena que ela foi embora. Mas, desculpa, não consigo falar objetivamente da Rita. A Rita é uma mulher, sim, porque é coisa da inteligência. Ela sempre foi inteligente. E fez questão de mostrar isso. Uma tremenda compositora, as composições dela são demais. E tomou na cabeça o tempo inteiro o negócio de rótulo, né? A patrulha do rock and roll, a patrulha dos homens, a patrulha da MPB, a patrulha das cantoras de voz grande. E ela queria só ser a Brigitte Bardot, bicho. É isso que ela queria. Então, o que você quer ser ela? Brigitte Bardot. Por causa do amor aos animais e por causa da beleza, né? Enfim. Acho que é ali atrás. Cada eu de lembrar dela, valeu demais. Vocês fizeram um curta juntas, né? Que ela foi Raul Seixas. Nós fizemos um curta juntas e eu fui casada com Rita Lee, tanta estrela por aí, um curta do Tadeu Knudsen, que eu fiz uma esposa meio fundida, duas em uma, e tinha uma hora que eu sentava no colo dela. Foi um momento difícil na minha carreira, que eu falava, eu vou matar a Rita. Porque a Rita é muito miudinha, sempre foi muito mignon, muito magra, né? Eu era bem mais magra, mas mesmo assim eu já sentei... Não, eu fiquei na coxa, porque eu falei, se eu me soltar aqui, fodeu. Fomos casadas, foi lindo isso. E ela fez o Raul perfeito, as roupas que ela usa nesse filme são do Raul, coube nela perfeitamente, ela tinha uma coisa muito louca com o Raul. Ana, Marisa... Bom dia, nervoso de encontrar vocês, gente, me perdoem. Meu nome é Pedro, cinema da UFJF, e eu queria fazer uma pergunta para as duas sobre, Marisa mencionou a questão do humor nacional, como fica essa construção do humor nacional diante de tudo aquilo que importamos e vem de fora e faz uma pressão muito grande sobre o que é nosso humor. E, assim, usando um exemplo, eu imagino que aqui todo mundo deve amar e gostar de Fleabag, uma série de humor famosa, mas essa coisa da quebra da quarta parede numa série de humor, André Beltrão já fazia isso em 85, com Armação Ilimitada. Então, assim, sim, a minha questão é justamente essa. Tipo, nós temos um humor muito grande, mas quando a gente fala, nossa, a Fleabag quebra a quarta parede, isso é o ápice da comédia, algo que a gente já fazia desde 85. Então, assim, queria ver de vocês, como que vocês veem esse humor brasileiro que sofre a todo momento essa pressão de fora e essa resistência de se manter o humor brasileiro como um gênero, como uma construção nossa. Obrigado. Bom, ele falou, é a sua chance. É a minha chance porque é um tema muito importante para mim hoje, é como a invasão dos streamings está destruindo as maneiras nacionais de fazer as suas cinema ou televisão no mundo inteiro. Não é só no Brasil. Assim, os protocolos corporativos que elas estão trazendo, não sei se você concorda com isso, Marisa. Porque VOD 12%, o mínimo devia ser 25%. Concordo, tá difícil. Como assim? Como é que a gente consegue lutar contra? Não, a gente está sendo invadido como Portugal uma vez invadiu o Brasil. A gente está sendo invadido. Está muito difícil trabalhar do nosso jeito, sendo respeitado, ganhando direito, mantendo o diálogo, sabe? Antes uma das grandes práticas do cinema, ainda mais na época da moviola, fazer um corte, você debatia 2 horas, porque senão ia estragar o negócio, aí ia colar. Então, uma das grandes práticas do cinema sempre foi argumentação, contra-argumentação, debate. E, de repente, aparecem as notes. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas são as observações que os streamings americanos fazem para os diretores, as notes, que vêm por escrito e são assinadas por uma empresa. Então, não tem contra-argumentação, porque aquilo é quase uma ordem. É assim que está se trabalhando hoje séries e filmes que venham dessa
falange, vamos dizer assim. E isso é no mundo inteiro. E isso é uma forma de trabalho que está influenciando, inclusive, o cinema independente. Então, assim, eu acho que a gente está num momento muito perigoso de construção cultural, de identidade no Brasil e no mundo. E eu acho que isso é muito, muito grave. Sem dúvida, nem regulamentação a gente ainda tem, no Brasil e em muitos países. E é algo que a gente precisa ficar atento, porque, senão, pode ser que daqui a 20 anos a gente tenha virado pasta de amendoim. Né? Nossa, bicho. Eu sinto isso assim. Parabéns. Eu não tinha... Ouvindo a Ana falar, você percebe a profundidade disso, porque a gente sente já no início, do maltrato ao ator, zero, você sente isso no básico, você não vai ter garantia de nada, não tem plano de saúde, não tem nada. Se joga, um cara chega e fala assim, antes de ler o roteiro, para conseguir um apoio de um patrocínio, chega e fala assim, eu vou trabalhar com esse nome, essa celebridade. Como assim? Depois que vai ler o roteiro? Se não tiver uma celebridade, a pessoa nem vai ler o roteiro. A gente é meio old school, a Ana me ensinou, né? Eu filava as aulas de cinema dela, porque eu estudava na IAD de noite, eu ficava filando Tata, Amaral, Chiquinho, Márcio Ferrari, Ana, Tide, eu vi todo mundo de gente incrível do cinema se formando, Chico Botelho, a Ana me botou muito nisso. E era assim, o roteiro é legal? Aí a Ana me disse, putz, agora vamos pensar quem é o casting. Aí que começa uma obra a ficar legal. Porque o roteiro é que puxa tudo. Como é que você já chega para fazer um roteiro já com ator? Como assim? Você já pode o diretor não pode criar, ninguém... E isso que ela está falando é muito importante, gente, porque é roubar nossas histórias. É muito profundo isso, eu não tinha pensado. Humanidade. Maus tratos é uma palavra boa. Eu tenho o Daniel Botelho, que é um ator que eu trabalhei no Mãe Só Uma, ele tinha 13 anos, e agora ele tem 23. E no ano passado, a mãe dele me ligou e falou, Ana, conversa com ele. Ele é um menininho gênio, assim, nasceu para ser ator. E conversa com ele está querendo largar a profissão. Eu, claro. E ele veio na minha casa. Daniel, o que está acontecendo? Ele falou, não, eu fiz uma série para a Disney Plus e a cena era eu no mar com a menina. E aí os assistentes levaram a gente de jet ski, botaram a gente no mar, no alto mar, e falaram, peraí, a gente já volta. Oi. E quando ele se viu, estava ele e a menina sozinhos. E isso é um nível de distrato que está acontecendo, em todos os níveis da equipe. É uma loucura. Isso está acontecendo, gente. Como diz a Shirley Cruz, o audiovisual está doente. É um fato. É escandaloso. Quem você pensa que é? Ah, minha filha, aqui não é Globo, não. Como se na Globo a gente já fosse muito bem tratado, que é outra falácia. Entendeu? Mas é pior, consegue ser pior, porque lá pelo menos tem uma CLT, tem lei trabalhista que rege uma empresa. Isso ninguém pode falar de Globo ou de televisões. Cumprem lei trabalhista. Eles entram, nem obedecem à lei trabalhista mínima. Horas de descanso. A própria Globo está saindo do esquema, é isso que eu estou falando. A Netflix e seus filhotes estão criando uma nova forma de trabalho, inclusive não tem uma CLT. Está influenciando em tudo. Conquistas que são, gente, conquistas dos trabalhadores de 2 séculos, 3 séculos, pô. Como é isso, né? Putz. Humor, gente, é humor, vai. Como diz o Nelson Rodrigues, se você quer fazer a plateia rir, fala a palavra cu. Não tem erro. Não tem erro. Ela está lá atrás, eu pedindo também. Quem está aqui, Cleber? Ela para primeiro ele aqui, mas ele quer o microfone. Eu já estou filmando, é que está gravando. As coisas acho que vou ter um derrame. Não vai, não. Vamos lá, vou tentar, gente. Então, vocês estavam falando a respeito do humor feminino, enfim, do humor de maneira geral, e até do politicamente correto. Vocês falaram da Rita, e eu queria saber se a opinião de vocês a respeito de como é vista a mulher no sentido da cobrança. Vocês acham que é um peso maior dentro da indústria cultural, dentro do próprio humor, que existe um clube do bolinha que se protege ali dentro? E a outra pergunta é um pouco, parece simples, mas é um pouco mais complicada, que o que é mais fácil fazer? As pessoas chorarem, as pessoas rirem. Principalmente, como você disse,
que o comediante ele está provocando riso, mas muitas vezes ele está protegendo as próprias lágrimas, ele está represando as próprias lágrimas. São duas perguntas aí. A primeira... me perdi. Se há machismo... Ah, é. Sim, há machismo. Sim. Em todos os lugares. Sim. Sim. E eu acho fazer rir mais difícil. Mas fazer chorar também é difícil. Também é difícil. Fazer cinema é difícil. Eu acho assim, que... Concordo super, sim, há machismo. A mulher está sempre acostumada a levar a pior. Então a gente chega lá, a gente está indo bem. Mas claro que tem machismo. Agora o pessoal está até matando a gente, bastante. Enfim. Mas eu acho que assim, humor é nanquim. Humor é exato. É preciso. Assim, é tipo, quando você manda uma piada e ninguém ri, é batalha naval. Água. Não sei se vocês ainda jogam isso, não acerta nem a beirinha de um cruzador, não pega nada. É um silêncio desesperador vem na plateia, aquele cri, cri, cri. Você fala, bicho, errei feio. Então ele é exato. Não tem, e o drama pode ser aquarelado. Você consegue um semidrama. Você consegue, pelo menos, que a pessoa fique séria. Não chega no objetivo que você quer. Agora, a piada não tem isso, não tem meio engraçado. Ou tem graça, ou você passa vergonha. É muito exato. E eu brinco sempre, não tem aquele Natal que aquele tio... vamos esse Natal que aquele tio aprendeu a fazer piada. Não, ele não aprendeu. Quem não sabe... Não, ele treinou. Esse ano está ótimo. Ele vai contar umas piadas super legais. Não, ele não vai. Entendi. Então, é mais exato, eu acho. Tudo bem? Boa tarde. Meu nome... Opa, posso falar? Pode. O meu nome é Indaia Freire, eu sou diretora do Museu da Imagem e do Som do Pará. Eu quero complementar essa questão do VOD, que é importante, a questão do streaming. Fernando Meirelles estava filmando, ano passado, se não me engano, um filme chamado, uma série chamada Psica, para o Netflix, baseado na obra de Edir Augusto, que é um autor paraense. E a gente tentou fazer um bate-papo no auditório do MIS. Chamar Fernando Meirelles, chamar Edir Augusto, falar o processo de adaptação. Eu tenho um livro, eu adapto as escolhas que eu faço para adaptação e um pouco a parte criativa, diretor de fotografia também e o diretor de arte. Netflix barrou, proibiu. Não tivemos evento. Como assim? Pra gente, proibiu. Para a gente, eu queria trazer, inclusive, a escola, que a gente tem curso de cinema. Que isso também voltado para saber como é o processo. Você pegar pessoas importantes, que têm um trabalho importante, relevante, e ver como é que é se dar esse trabalho criativo em todos esses campos. Não fizemos, Netflix barrou, proibiu. Autoritarismo. Exatamente. Mas aí eu quero fugir um pouquinho disso, porque dois amigos meus foram fazer a Tua Nova, trabalhar contigo no Engenheiro Zeppelin, no Acre, Sonhão e Mauriti. Parte de visagismo, né? Cabelo, maquiagem. E, assim, tu estás falando da questão do humor, a gente está falando da questão da mulher. Eu vi a questão do debate. Fiquei muito triste com a questão do debate, porque eu achei que coíbe a questão da criatividade, né? Se eu tiver que ter só essa pessoa, só um gênero para representar o mesmo gênero, eu tiro o processo... Está se referindo ao debate da atriz cis e trans? E eu falo também do processo do ator, né? O ator, ele é híbrido. Então, assim como a Marisa é uma mulher, ela pode fazer um homem, por que não? Só pode ser um homem fazer um homem? Então, essa é uma questão para aí. Mas eu queria também, assim, fugindo um pouco, a gente não falar muito nessa, porque é um terreno arenoso. Que dá discussões dificílimas, longuíssimas. Exato. Mas não, eu queria que não nos furtemos ao debate, gente. Debate é a melhor coisa que já se inventou. Mas, assim, eu gostaria também que falasse um pouquinho o que é filmar no Acre, que é uma outra realidade que não é tua, né? Uma realidade amazônica que também não é minha. Eu sou do Pará. E eu, por exemplo, quando fui para o Acre, eu vi coisas muito estranhas, que na minha cabeça era tudo igual, tudo é mentira. São identidades, no plural. E eu queria um pouquinho que tu falasses para mim. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Bom, são várias perguntas também, mas então eu vou começar pela última. Que acabei de ficar 70 dias no Acre. E realmente o Acre... Que máximo. Assim, o ayahuasca está para o Acre, como o samba está para o Rio de Janeiro. De lá veio Mapear, céu de mapear. Santo Daime. O Irineu, mestre Irineu.
E assim, as pessoas no Acre tomam realmente o policial, eles fazem o ritual, né, a medicina da floresta, todo fim de semana. Então tem algo lá, parece ter uma conexão assim, é difícil explicar. Foi muito forte, foi muito positivo para todo mundo. Foi um filme, eu falei que eu me senti de volta ao cinema antes desse autoritarismo todo que está rolando. Também a gente escolheu pessoas mais velhas. A gente usou um critério etário. Vamos chamar pessoas mais velhas, justamente para tentar voltar um pouco no tempo na questão do debate. Então, foi uma experiência muito abençoada. Volto de lá assim, com esperança na vida, assim, tanto pelo Acre, quanto pela equipe, quanto pela história. Mas, voltando à questão do debate cis e trans, eu não sei se todo mundo acompanhou. Sim. Então, eu como artista, ou mesmo como pessoa, para mim, um personagem de ficção sempre será um personagem de ficção, mas, em alguns momentos da história, algum personagem de ficção, como no caso do Geni, é identificado por um certo grupo como uma espécie de Santa Bárbara, como um ícone que, ao mexer nessa identidade, as pessoas ficaram feridas, de verdade. Não é? Eu tive reuniões com associações trans, as pessoas estavam tomando calmante, porque uma cineasta resolveu fazer uma Geni cis. Então, obviamente, vamos fazer uma Geni trans. Imediatamente procurei, já tinha feito alguns testes, e encontramos uma atriz que só no... Olha, essa coisa mágica do Acre. A menina, a gente já tinha feito teste, fez um reteste, só com ela. Uma conversa, ela foi para o Acre e ela era deslumbrante. Vocês vão ver o filme, chama Ayla Gabriela, foi algo assim que eu acho que só a magia explica, porque se eu tivesse feito trans desde o começo, certamente seria uma trans famosa. Porque o dinheiro vai atrás disso hoje em dia. De estrelas. Ninguém aceitaria uma não conhecida. E como foi na emergencial, pode ser ela. E ela foi, assim, fantástica. E eu achei que o filme ficou muito mais redondo, da forma como esse debate foi encaminhado e nos levou a essa conclusão, de que, nesse momento da história, era melhor que fosse trans, e foi melhor. Mas, para sempre, eu vou achar que um personagem de ficção pode ser o que o autor quiser naquele momento. Ai, foi difícil, né? Eu acho engraçado, porque, como vocês viram, nossas carreiras são muito parentes, muito nasceram juntas, a gente tem uma coisa de troca. E, coincidentemente, eu, como atriz, sonhei um dia, quando me perguntei, que papel você ainda gostaria de fazer? Isso é uma pergunta muito recorrente em quase todas as entrevistas que eu fiz na vida, foram muitas. Eu sempre quis fazer uma trans. Eu, sendo mulher cis, queria fazer um homem que virou uma mulher. Eu sou grandona, e para mim seria um desafio como atriz. Acho que eu não vou poder. É uma pena. Oi, gente, bom dia. Eu estou um pouco nervosa porque eu tenho assistido muito Saia Justa. Eu assisti o do Ciúmes 7 vezes a semana, estava meio obsessiva. Juro, é porque eu sou muito ciumenta. Aí eu estou obsessiva. Ela segue obsessiva. Obsessão, vou levar ela a sério. Só que não sabia que você ia vir para cá, menina. E aí fiquei nervosa hoje. Vim ensaiando minha pergunta e talvez ela seja boba. Mas só sobre isso, só porque eu senti a necessidade de falar, eu acho que eu queria... Não... Né, os debates são maravilhosos e são lindos, né? Eu acho que é porque era a única chance de ver, sabe? Não era só um personagem ficcional. Era a única chance de ter uma mulher trans sendo retratada com um olhar carinhoso. Não é isso. É que o Geni é um símbolo para a comunidade trans, para uma certa parte, né, da comunidade trans, que é intransferível. E nesse sentido, assim, Geni era a única chance de ter um lindo retrato. Eu acho que foi um encontro de coisas, né? Não, mas ela disse que acabou sendo bom. É a coisa do debate, que ela falou, ela flexibilizou e se deu bem. Quer dizer, tudo é conversável. O negócio é a patrulha, é o xiita, é o autoritarismo que pode vir de todos os lados, gente. E sobre autoritarismo, inclusive, é uma pergunta mais ligada a você por conta do teatro, que eu
faço graduação, estou tremendo, faço graduação em teatro aqui na UFOP. E eu quero ser palhaço quando crescer, o humor me fascina, assim. Para, boba! na criação, eu sinto que o ator e os diretores, assim, talvez, nunca fiz cinema, mas sinto que no teatro a percepção de grupo é essencial, assim, numa criação. E criando com muitos homens, aos poucos, eu fui me encaminhando para olhar como que o humor me equipava para ser ouvida. Na sala de ensaio, para defender ideias à cena, que o humor ele me ajudava a evidenciar, inclusive, absurdos. Assim, verdade, a gargalhada. E aí... Peraí que eu vou recorrer à minha anotação da pergunta. E aí eu queria saber de vocês, em grupo, anterior ao produto cênico, ao produto audiovisual, como que o humor ele afetava as relações e como que, posteriormente, isso auxilia na dramaturgia ou no roteiro. Como que o humor no grupo, o humor que sai naturalmente, vocês enquanto mulheres, como que o humor saindo da boca de vocês, isso auxilia no viés que o produto vai ter no final. Auxilia e atrapalha também, né? Porque Sim. eu perco a oportunidade de ficar calada 1000 vezes. Né? Quando eu vi, já falei. Quando eu vi, já fiz a piada. E machuquei alguém, e avacalhei o tema que estava sério. Gente ansiosa faz muita piada. Eu faço a histérica várias vezes. Às vezes o humor é histeria. Não consegui segurar uma onda séria, não consegui segurar um debate sério, uma emoção. A gente às vezes faz piada quando a emoção sobe muito. Eu tô querendo morrer. Isso é meio infantil, assim. Mas também é uma arma de inteligência. E a mulher tem que estar sempre lutando, viu, amigo? Isso aí eu achava que não. É verdade. Há muito machismo ainda. Isso aqui é Latinoamérica, não chega a ser... não sei, eu acho que é o Oriente Médio, tem lugares piores. Mas é a América Latina. Tem muito machismo aqui. Não vamos esquecer disso. E eu acho que o humor, sim, me ajudou. Eu desenvolvi também. É uma arma, é um veículo. O povo acha que é engraçadinho, mas você está entrando, você está falando, você está se colocando. As duas coisas. E agradeço muito seus elogios todos. E, óbvio, eu acho que o clima do set, embora seja menos evidente, teatro é mais claro, a necessidade do grupo, cinema é super galera, super equipe. Nossa Senhora, se o clima na equipe for ruim, difícil do filme ser bom, hein? Difícil, pode ser uns pedaços bons, outros ruins, mas, para mim, acho que influencia direta, porque cinema é família mesmo. Né, os filmes que a gente faz é tão perto, você fica mesmo orando, essa mulher, ela morou no Acre, você mora com aquele pessoal, você fica. Então vira amigo mesmo, vira família mesmo, tem casamentos começam, casamentos terminam, é uma loucura. Influi diretamente, eu acho, um set bem humorado, acho fundamental. Não precisava ficar nervosa, sua pergunta foi ótima, Luca. Oi, boa tarde. É sempre uma alegria estar aqui na Cineop, porque possibilita para a gente um encontro, uma troca, uma reflexão, né, dentro desse tripé que junta história com educação, com preservação. Então, eu queria perguntar para vocês sobre as referências de humor. Não vou chamar de humor feminino, vou chamar de humor de mulheres, de brasileiras, por exemplo. Se vocês têm dificuldade ou se vocês conseguem pesquisar essas referências que interessam, isso é uma pergunta. Outra pergunta para a Ana, em relação a essa questão cinema-televisão, né, que durante tanto tempo havia um abismo entre quem fazia cinema e quem fazia televisão. E você tem uma passagem importantíssima como repórter abelha. Então, queria que você falasse um pouco disso, né, de ser repórter abelha, de o que era isso, e como que hoje tem tantos enxames de repórter abelha soltos por aí, né? As pessoas nem sabem que são, mas são repórteres abelha. E, por último, depois de 5 anos, a Rede Globo estava sem departamento de humor.
Departamento mesmo. Porque quando teve a queda da DAA, né, do departamento... Então, o departamento inteiro de humor ruiu, né? E agora passou a ter, de novo, um departamento de humor. Então, assim, se vocês pudessem pensar alguma coisa para esse departamento, o que seria interessante, autoras mulheres, diretoras mulheres, essa provocação, né, que a curadoria trouxe esse ano, de pensar essa produção de humor por mulheres no Brasil. Então, pensar um pouco. Né? Tem esse departamento que é coordenado por uma mulher, né, que é a Patrícia Pedrosa. Então, como é que seria isso? Meu nome é Maria Baita, eu sou pesquisadora audiovisual e trabalho como pesquisadora na Globo também, e sou aqui da BPA, que é a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Tem a questão da preservação, questão da repórter abelha, e pensar assim, livremente sobre... A Marília Pera, que sempre trafegou entre comédia e drama, drama, comédia, e nunca ninguém perguntou nada. Regina Casé, iluminou a minha geração como grande atriz, hilária e dramatiquíssima. Eu sou fã, doente, fiz aula com ela, é uma coisa. Eu acho que todas as minhas colegas, minhas contemporâneas, eu me inspiro muito nelas. Eu acho, já falei, já citei algumas, e a gente se inspira mutuamente. E os homens, eu me inspiro muito em humor de homem, me inspirei muito em O Grande Otelo, em Paulo Gracindo, que fazia Primo Rico, Primo Pobre, em Golias, enfim, nunca vi muito essa diferença. Mas mulheres, assim, claro que a gente tem que falar de Dercy, tem que falar até de Carmen Miranda, que foi, né, catifunda. Carmen Miranda era engraçada, pô, ela tinha um personagem engraçado, farceiro. Lucille Ball, como eu amava Lucille Ball. Porque eu falava, olha, gente, ela é bonita. E ela fazia tudo errado, eu adorava. Eu via que era possível ser bonita e engraçada. São essas minhas influências. Como pesquisadora, ter lá pronto? Não consigo. Pesquisar é difícil, não tem isso separado, não. Isso foi uma coisa que passou pela minha vida, pela sorte que eu tive de ter acesso a isso. Mas não é um material que a gente tem a facilidade de acessar. Acho que não. Bom, eu queria primeiro falar que eu achei muito interessante a curadoria aqui da Mostra Histórica, porque são filmes muito diferentes, realmente muito diversos, né? Alguns que eu adoro. E eu acho que uma grande influência minha é o primeiro filme que está aqui, que é o Das Tripas Coração. Ana Carolina, mano. Tem humor pra... É estranhíssimo esse filme, é muito bom. E esse é um filme, só para jogar também a pergunta, o debate, que sobre essa fala aí do livro da Medusa, né? O Riso da Medusa, que eu acho que é um filme que tem um humor muito feminino, embora não se saiba dizer por quê. Mas só uma mulher poderia ter feito esse filme. A própria loucura, enfim, a Ana Carolina, eu sou muito fã dela, acho que ela é uma pessoa muito esquecida, ela está viva, e ela não ganha de tal, ela não é chamada, ela não é prestigiada. Eu queria prestar meus respeitos aqui agora à Ana Carolina, eu acho ela uma grande... E sobre Repórter Abelha, é exatamente essa questão dele, segurar a câmera com a mão direita e o microfone com a mão esquerda. Era um tipo de repórter que teve na TV Gazeta no final dos anos 80, um programa chamado TV Mix, que o Fernando Meirelles dirigia. Era assim, não tinha dinheiro nenhum, então era TV Mix 1 de manhã, TV Mix 2 de tarde, TV Mix 3 e 4 à noite. E era tudo ao vivo, porque não tinha dinheiro para ter fita. Então, foi onde eu conheci o Serginho Grossman, enfim, onde muita gente começou Astrid. E a única coisa que tinha gravado eram os repórteres Abelha, que eram com câmera VHS. E a gente fazia com a câmera aqui, o microfone aqui,
e fazia a imagem e a narração ao mesmo tempo, e aí entrevistava alguém a essa distância. Você mesmo, a própria mãozinha, fazia isso. E foi um dos trabalhos mais difíceis que eu fiz na vida, para coordenar isso. No máximo 2,5 minutos, não podia chegar a 3 minutos. Então, você tinha que calcular o tempo, fazer a câmera, o foco, não podia perder o foco, e a distância do microfone. Mas foi um dos trabalhos mais incríveis também que eu fiz na vida, porque eu conheci São Paulo de um jeito que eu nunca teria conhecido. Não, e é maravilhoso porque entrou na grade da televisão aberta e tinha audiência, pontuava. Entendeu? Não, e tinha um cara lá embaixo, o Alexandre, alguma coisa, esqueci o nome, que ficava ao vivo em certos horários. Então, você podia ir lá na Paulista e entrava ao vivo na TV. Era um negócio... Foi incrível. Foi uma coisa de grupo. Muito legal mesmo. Oi, boa tarde. Eu sou a Stephanie Moretti. Eu sou atriz e eu estudo artes cênicas aqui na UFOP. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre os influencers digitais dentro do cinema e televisão e como, ultimamente, o nosso sentimento como atrizes de teatro é que nosso espaço anda sendo meio invadido por pessoas que não têm o estudo, o conhecimento, a técnica. E eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês sobre isso e como vocês lidam com isso. Eu já fui, mas eu não sou radical não, viu, amiga? Eu acho que quem decide isso é o público. Porque se a pessoa não tem competência, ela não se estabelece. E se ela tem competência, ela se estabelece. Eu sou de escola. Assim, o público define isso. Sabe, a gente não pode também cortar a possibilidade, ainda mais um país que tem tanta gente com tão pouco acesso ao estudo. Acho que se você falar só entra quem estudou, você já está cortando muita gente. Ela acabou de falar que revelou uma jovem atriz trans que não necessariamente teve uma formação acadêmica. Todas as áreas estão sofrendo. A coisa do influencer, a coisa do... Porque entrou a internet, né? Uma nova prensa de Gutenberg, um outro veículo. Meu Deus do céu, mudou muita coisa. E eu acho que o público não é enganado, não. Pode entrar uma vez, se for ruim, o público devolve. Para o mesmo lugar, devolve a oferenda. Eu acho que essa pergunta ela é muito mais sobre a estrutura das comunicações hoje do que sobre um talento ou outro, né? Porque aparece de todas as maneiras. Tem talentos, tem gente que fica famosíssima, depois entra em depressão e também... Então, é um negócio... É todo um novo mundo que a gente precisaria falar do que o influencer ir para a novela ou não, nem sei se vai. Mas eu acho que o que eu quero dizer para você é que dá insegurança para um caramba ser atriz. E deve dar mais raiva ainda quando você fala, mas ela não está estudando e está pegando o meu lugar. Eu imagino. Entendeu? O fato é, estuda, a melhor coisa, ótimo, nunca é ruim. Entendeu? Muito melhor se você tem essa chance de aprender, e você vai passar nervoso sempre. Isso aí não vai melhorar, não. E nem estamos considerando a presença progressiva da inteligência artificial. Maria, você quer piorar a nossa situação. Ano que vem. Não, mas eu queria falar uma coisa, imagino que a gente esteja assim, caminhando para o final. Que eu admiro... Eu tenho relógio, mas não tenho a duração teto aqui. Tá? Também meio. Que eu quero dizer que eu admiro muito a profissão de atriz e ator. Eu, como diretora, assim, me vejo muito assim, na exposição que é o corpo, né? Eu vou lá, fico anos no roteiro, eu tenho condição de um preparo de onde eu me oculto. E o ator chega lá e é a carne em cima da mesa, assim. E eu sei o quanto isso é difícil, sabe? O quanto isso é maravilhoso, cruel, mas, de toda maneira, o nível de exposição que o ator se coloca, e o erro, o acerto ali na câmera, 24 quadros por segundo, depois o editor vai poder ver o erro ou não. Eu tenho um supremo respeito e acho que ser ator é muito mais difícil do que ser diretor. Parabéns. Nossa, Ana, que lindo. Tem a ver com martírio, porque martírio vem de mártir. É ir para frente. Por isso que eu digo, amiga, o influencer ou sem influência, fudeu já.
A minha pergunta é para a Ana. Meu nome é Thaís Helena, sou uma jovem cineasta de 63 anos. Entrei em cinema aos 50. Mas o que eu quero te perguntar é sobre o Geni e o Zeppelin. Você, quando foi fazê-lo, pensou... Ou melhor, pergunta, você conhece Gabriela Leite, que foi uma liderança, uma prostituta, uma mulher cis? Você já ouviu falar dela? Ah, tá. Então, eu retiro a pergunta. Porque eu ia te perguntar se você tinha pensado em alguma vez fazer um filme sobre ela. Eu conheci ela. Você conheceu? Leite. Conheci, desfilei para Daspo. Você desfilou para Daspo? Desfilei para Daspo. Ah, maravilhosa. Gabriela Leite é uma mulher maravilhosa, ex-prostituta, assumidíssima. Assumidíssima. E fez sociologia, antropologia, não é isso? Ela teve 2 faculdades e ela lutava pelo direito de regularização da profissão de prostituição. E porque a profissão mais antiga do mundo, todo mundo fala, é não ter regularização. Não tinha. E eu participei com ela de alguns debates bárbaros, que tinha assim, um agente de modelos, índio super bombado, e ela puta, e dizendo, mas se regularizar, não vai botar essas meninas jovens na rua? Ela fala ao contrário. Quantos anos tem as modelos que você põe na revista? Você tira-as da escola? Que idade que tem? Você que sexualiza as meninas de 12, 13, não sou eu. Começava o debate assim, daqui, quem tem na família um homem, uma família que pode dizer que o homem nunca pegou uma prostituta? Já era aquele climão, já era aquela coisa desagradável. E ela era maravilhosa, eu acho que ela tem que ser lembrada. Eu adoro Gabriela Leite. E para tirar também a prostituta velha da rua. Ela não tem onde sim, não tem previdência, não tem nada, ela não tem nada. E é muito triste, o trabalho dela é fantástico. Obrigada. Faz você o filme sobre ela, pô. Então, eu estou querendo fazer, mas eu quero uma parceria para isso. Aliás, meu filme estreia, Suar, Praia que Sumiu, agora, dia sexta-feira, às 18h30. É um filme de documentário de arquivo. Se quiserem, será um prazer vê-los lá. Só posso fazer uma observação? É que tem alguns filmes muito incríveis com a Gabriela Leite. Um deles é Amores de Rua, da Eunice Gutmann, que já que a gente está resgatando mulheres, queria resgatar esse curta que tem uma jovem Gabriela Leite já muito combativa em Amores de Rua, de 94. Eu conhecia, que legal. Aproveitando a sessão resgate, oi, gente, bom dia, eu sou a Geórgia, de Goiânia. E a gente abriu a mostra que eu dirijo, o Festival Internacional de Cinema de Goiânia, ano passado, com o Clube das Mulheres de Negócios. E foi, assim, retumbante, o povo do agro, tudo aplaudindo, assim, meio perdido. Foi incrível esse momento, assim. Foi histórico. Foi muito bom ter aberto essa mostra com um filme. Que ótimo. Mas eu quero falar, assim, eu quero fazer um testemunho e quero fazer uma pergunta. O testemunho. Antes de Durval Discos, eu era uma jovem estudante de jornalismo. Depois de Durval Discos, eu me tornei cineasta. Então, assim, estou aqui para exaltar a existência de Durval Discos, porque esse filme é incrível. E agora a pergunta. Eu acho que mais do que ser cineasta, mais do que ser atriz, mais do que a gente lutar pela regulamentação do streaming, mais difícil do que tudo isso é rir de si mesma. Então, eu queria fazer a minha pergunta sobre isso. Eu tenho descoberto isso recentemente, e eu gostaria que vocês talvez compartilhassem com a gente um momento de epifania sobre rir de si mesma. Vamos lá, Kleber, quando é que você ri de si mesmo? Quando a mala não chega. Cara, eu sou TDAH, aí eu fiquei na dúvida se eu tinha levado a mala. Será que eu embarquei a mala? Aí lembrei dela indo embora pela esteira. Pode ser a última imagem que eu tenho dela, inclusive. Meu Deus do céu, que pânico. Eu acho que eu rio de mim, tipo, todo dia. Eu rio da minha pretensão da juventude, eu rio das minhas arrogâncias, rio quando eu achava que eu não ia trabalhar com comédia, que eu achava uma coisa melhor. Rio, ridícula. Lembro de eu falando com Ilo Krugli, meu primeiro mestre de teatro, que ele falou, você tem jeito para comédia. Eu tinha 18, 17, eu falei assim, e você não entende nada de teatro. Entendeu? Corta para eu com 80 milhões de audiência brigando com uma boneca inflável na Globo e perdendo. Entendeu? Eu rio de mim todos os dias, acho fundamental. Não foi só essa a sua pergunta, foi só essa.
Ana? Conta aí quando é que você ri de você. Gente, eu sou mais dramática. Eu mais choro. Eu mais choro de mim mesma do que rio. Não, mas rio também. Tem que rir, né, gente? Porque a condição humana é dramática, é trágica. Hoje mesmo a gente teve um momento de se reencontrar aqui. Nós tivemos uma viagem, gente. A gente teve alguns acessos de riso já no café da manhã, porque as coisas que a gente fazia, as coisas que a gente pensava, gente. 16 anos. A gente resolveu vir para Minas. Eu escrevia umas cartas, datilografia, botava no correio para saber sobre as pousadas. Uma produtora e respondia sempre. Olha, pelo jeito, eu acho que essa nossa pousada não é para vocês. Porque, obviamente, a gente queria as chiquérrimas, né? Mas... Boa tarde, gente. Um prazer estar aqui, uma honra. Meu nome é Pedro, eu sou ator. E eu pensei na pergunta começando com um diretor, que é o Paulo Gustavo, que é um humorista conhecido, e eu fiquei pensando, vou fazer uma pergunta sobre o Paulo Gustavo e quando que vai vir a mulher. E aí apareceu a mulher, que é a Carla Camurati, que fez Carlota Joaquina. Então, a pergunta começou com o Paulo Gustavo, fez o filme Minha Mãe é uma Peça. E eu, ao assistir esse filme, não consegui rir das piadas sobre gorda. Então, é esse tema do riso que humilha uma categoria de pessoas e o público ri disso. Eu não consegui rir. Mas eu não acho que seja piada sobre gorda. Eu acho que ali é a piada de uma mãe que humilha a própria filha sendo gorda. A gente ri da mãe, não da gorda. Não? Sim. Da violência daquela mãe. Meu Deus, que mulher violenta, que barbaridade. Né? Acho que já tem uma crítica aí. Mas se te machucou, eu entendo também. Sim, mas a partir disso, nós estamos nesse lugar do politicamente perfeito, dessa dificuldade de fazer humor. Aí eu lembrei da Carla Camurati, que fez a Carlota Joaquina, que a gente ri dos poderosos, que é a Carlota Joaquina, é muito engraçado, Dom Pedro, o rei, também muito engraçado. Então eu queria saber, assim, Dom João VI, eu queria saber, assim, se, curiosidade minha mesmo, esse humor fácil, que ri dos despossuídos, que ri dos subalternos, por que o público ri se o público não tem empatia? É a primeira parte da pergunta. Se o público, ao estar diante desse tipo de piada, ele ri por falta de empatia. E a outra parte da pergunta é mais difícil fazer humor em relação aos poderosos, inverter driblar esse politicamente correto e você atingir os poderosos e a gente ri de quem tem poder? Se é mais difícil, não se faz por ser mais difícil ou não se faz porque dá mais dinheiro, porque o público vai rir mais quando se critica os despossuídos? Essa área aí que eu queria entender melhor, se vocês podem refletir comigo sobre isso. Ana, please. Não, eu acho que o alvo da piada é quem está em desequilíbrio, seja ele o poderoso ou não, ou o despossuído. Naquela situação, ele tem que ser quem perdeu a maçaneta. Então, seja o poderoso, ele vai estar na situação de despoder. Tem que ser, senão você não ri, né? Eu acho que são dois humores tradicionais. Você entendeu? Os extremos. Os desequilíbrios é que chamam, que pedem por humor. Mas eu acho que tem duas tradições. Avacalhar os reis, avacalhar os monarcas, isso é mais antigo do que andar para frente. Se você procurar, deve ter no Egito gente zoando Cleópatra, o faraó. É tradicional isso. Por isso que eu acho tão importante a gente manter o humor vivo. Falha, né? Oi? Na falha. Na falha, na palhaça, no ridículo, o Fausto ridículo, a pessoa que se acha o poderosão. É muito engraçado isso. E ri também do desvalido, é outra tradição também. Ri do que está no coitado, né?
Eu acho que os dois são fáceis e difíceis. Assim, eu não gostaria de falar, todo mundo só bate no fraco e não bate no forte. Claro que no forte é mais difícil, porque você pode ir preso ou ser morto. É uma questão objetiva. Eu adoraria, né, sair falando Eu tenho medo, muitas vezes. Eu tenho medo de morrer, medo de ser presa, medo de perder meus direitos de cidadã. Isso é um fato. E não acho muita graça bater em quem já está na merda, também. Mas eu não colocaria uma coisa em oposição à outra, não. Não acho. Posso estar sendo ingênuo, não sei. Boa tarde, meu nome é Maria, eu faço cinema no FJF. E a minha pergunta ela é acerca desse pensamento que se tem, dessa visão de que muitas vezes o humor é colocado em segundo plano para o drama, de que muitas vezes se vê muito mais prestígio, as pessoas se enxergam muito mais prestígio em atuações dramáticas, em papéis dramáticos, filmes dramáticos, do que para o humor, para o humorístico, assim como, por exemplo, quando você pontuou, as críticas da Magda não eram compreendidas porque elas eram no humor, eram paródias, enquanto, né, quando você tem uma crítica mais para o drama, elas são mais palatáveis, mais fáceis, muitas vezes. Podiam não ser compreendidas por cérebro, mas o povo começou a se xingar de Magda uns aos outros, isso muito me envaidece. Pô, o cara é mó Magda, meu, eu gostava disso. E nesse ponto de segundo plano, que o humor sempre foi colocado, né, de quando você vai falar de atuação, principalmente, que você vai pontuar das maiores atuações, você sempre tem, pelo menos no pódio, 5 primeiros, as pessoas pontuam drama. Sim. E como que é ter feito uma carreira tão extensa e tão prestigiada nesse gênero que é sempre colocado de segundo plano, e ainda mais sendo uma mulher fazendo carreira nesse gênero. Então, assim, é uma mulher 2 vezes colocada em segundo plano, assim, na carreira e na teledramaturgia. É de lascar, né? Eu fico feliz, eu acho que eu fui vitoriosa. Eu não parei para pensar muito nisso. Mas tem machismo mesmo, tem preconceito, mas a gente fala isso, eu reclamava mais. A comédia não é reconhecida, mas a comédia não morre. Entendeu? Não precisa ter prêmio. Eu acho que isso é quase um jargão que talvez não seja verdade, porque Charlie Chaplin, maravilhoso, um dos maiores atores da história. Bilheteria estourada, entendi. O mesmo Paulo Gustavo, ele está falando, um gênio reconhecido em vida. Em vida curta. Mas reconhecido, maior bilheteria da história do cinema no Brasil. Eu não sei, a Marília Pêra, eu acho que a gente mais acha é uma ideia preconcebida que a comédia é desvalorizada do que, de fato, ela é. Eu acho que, na verdade, ela é valorizada. No Brasil, eu acho que ela tem seu lugar, eu acho que ela nunca vai morrer. Como eu digo, e no cinema, gente, tem uma história de cinema de comédia nesse país que é muito forte, que sempre renasce, e o público imediatamente pega a isca. Enche as salas, uma comédia enche. Acho que tem essa... dane-se os prêmios. Entendeu? Porchat está fazendo um prêmio de humor super legal. Vamos fazer os nossos. Prêmio de melhor comédia, que mais rir. Isso aí, bobeira. Aí vamos investigar psicologicamente, filosoficamente, por que a gente acha o drama melhor que a comédia, não sei. E a sua segunda pergunta foi, eu estou com memória hoje? Só isso. Acho que bola para frente, amiga. Se você for engraçada, não tenha vergonha de ser engraçada. Boa tarde, aqui eu sou Ero Cunha, sou do Maranhão Imperatriz, né? Que agora estão conhecendo muito pela Fadinha do Skate, mas também é Bico do Papagaio, Guerrilha do Araguaia, então a gente tem uma história extensa. Essa minha fala agora, primeiro é para falar da alegria de Imperatriz estar aqui no Cinop, que para a gente é motivo de muita felicidade, vindo trabalhar com o cinema dentro da educação, com recursos próprios, mas a gente vem porque sabe da importância desse momento e da força da arte, do teatro e da educação para essa transformação. Em relação a vocês, também eu fico muito feliz, né, por estar conhecendo não só a diretora, a artista, mas também um pouco mais desse viés humano, né, dessas pessoas aqui tão próximo da gente. E quando a gente fala isso, a gente pensa também nessas diferenças de corpos que já foram citados. Então, como esse humor que foi dito aqui é um humor transgressor, é humor que é arma, mas quando a gente trabalha o humor com muita responsabilidade, né, e com muito comprometimento social, para quem
a gente aponta essa arma. Qual é o alvo dessa arma se a gente não trabalha isso com responsabilidade, com esse viés do outro e da outra, né? Porque da minha cidade de Imperatriz, um humorista também muito conhecido, inclusive tinha um programa na Rede Globo, ele falou, olha, quer um pistoleiro, liga 721, que era lá de Imperatriz. Então, que simpático, né? Que favor muito, ele fez à cidade. Então, como é que essa arma, para onde ela é apontada? Então, esse olhar também para esses corpos negros, como é o processo de pesquisa para os palhaços, para a palhaçaria de mulheres negras, de humoristas negros, né? E como é que isso vem sendo construído e como isso é apresentado, né? É mais nesse sentido, dessa pluralidade. E também não olhar o Nordeste como o Nordeste é tudo cearense, então os humoristas bons vêm lá do Ceará e que o Nordeste todo é Ceará. Então, essa construção, principalmente quando a gente está trabalhando com um processo formativo. Muito obrigada. Eu vou pedir para a Ju complementar as respostas aqui, falando sobre esses outros corpos que estão surgindo nos novos filmes, né? Porque, historicamente, esse humor de mulheres ele é branco e heterossexual. Não estou falando necessariamente de quem dirige, estou falando do universo de personagens, né? Predominantemente branco e heterossexual, e a Ju pode falar um pouco de sutilezas que estão surgindo aí nos últimos anos. Eu abaixo a cabeça da sua pergunta, não me sinto preparada para responder. Acho que a questão da paridade preto-branco no Brasil ainda está engatinhando, e eu não me sinto apta para responder sua pergunta mesmo. Ponto. A gente, né, trabalhou, né, nesse processo de curadoria também com pesquisa de alguns dados. E aí a gente já se depara com um desafio que a gente tem muitos dados sobre o cinema que chega, né, os filmes que chegam às salas de cinema, que chegam num circuito comercial. E a gente tem informações que ainda não foram produzidas, no sentido de que não são sistematizadas, principalmente num cinema independente, de curta-metragem, etc. Mas, para falar desse cenário comercial, né, os dados da Ancine, eles revelam justamente essa concentração dos meios de produção dos discursos, né? Entre 1970 e 2024, 530 filmes superaram a marca de 500 mil espectadores no cinema. Desses 530 filmes, 27 filmes foram dirigidos por mulheres. Desses 27 filmes só que são 11 diretoras só, não são 27 filmes de 27 não são nem 27 diretoras. Não, são só 11 diretoras. Dessas 11 diretoras, 10 são brancas e uma asiática. Que é a Tezuka Yamazaki. E aí, desses 27 filmes, que a gente já vê que, né, tem essa restrição, 13 são comédias. Né? E dessas 13 comédias, 12 foram dirigidas depois de 2013. Né? O que foi dirigido antes foi o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, da Carla Camurati. Então, a gente vê um movimento mais recente em que a comédia tem sido um espaço de abertura, mas ainda para poucas mulheres e ainda para um certo grupo de mulheres que é branco, que é cis heteronormativo. Nossa, né? Que números impressionantes, gente. Pois é, muito chocante. Dados da Ancine, né? E aí eu acho que esses dados, né, tem vários outros que vocês podem conferir no catálogo, eles refletem a necessidade não só da gente apontar e celebrar essas mulheres que estão conseguindo quebrar essas barreiras, mas justamente da gente pensar num exercício de mapear o humor das mulheres no cinema brasileiro, para além deste cinema comercial que chega nas salas de cinema. Porque se a gente tiver de longa-metragem, se a gente tiver só isso como norte, a gente deixa de perceber que existem outras
outros lugares de produção, né, que, assim, não nas margens do cinema, mas eu gosto de falar outros centros de produção e inventividade no cinema. E aí é nessa produção curta-metragista, e é interessante, né, que tem essa produção curta-metragista dos anos 80, 90, que vocês fizeram parte, que nos animou tanto na curadoria, né, e que o absurdo que já era cozinhado ali, ele está tão reverberado numa produção contemporânea, né, e uma produção contemporânea encabeçada também por mulheres negras, que, né, a gente tem vários curtas que vão passar amanhã, né, dirigidos por mulheres negras, filmes também pensados a partir de uma perspectiva queer, então, que estão desafiando também essa noção da mulheridade, né? Enfim, então é nessa produção curta-metragista que muitas vezes circula em festivais, que não vai corresponder também aos códigos genéricos da comédia especificamente, mas que vão ser extremamente bem-humorados, né? E que vão trabalhar esse absurdo, esse insólito, de formas muito radicais, com uma experimentação de linguagem, que a gente vai encontrar uma outra noção de humor. Então, nesse gesto cartográfico, foi muito importante não olhar só para esse cinema comercial, embora a gente olhe para ele também e valorize esse esforço, mas de entender onde que, né, alargar também o próprio campo do cinema, olhar para a produção de curta-metragem e independente é extremamente importante para a gente ter uma noção melhor do que está fazendo a gente rir com as mulheres. Né? Entre os curtas que foram escolhidos, eu amo o Escasso. É muito bom. Da Clara Anastácia. Vai passar. É maravilhoso, maravilhoso. Escasso. Mas a pergunta dela faz pensar demais. Talvez o cinema sempre foi uma coisa, pela natureza, né, da arte dele, precisa de equipamentos, precisa de dinheiro, uma arte cara. Uma arte de difícil acesso. Mas, pô, tô chocada com os números. Obrigada pela sua pergunta. E uma coisa que une são 5 curtas contemporâneos que vão passar amanhã, né? E uma coisa em comum que todos eles têm é uma aposta estética e política na imagem de baixa resolução, na imagem pobre, né? Que é justamente apostar nessa escassez de recurso também como uma proposição estética e debochada de fazer rir, né? Então, isso é muito importante. Só complementando, que acho que tem a ver com o que a Ana estava falando em relação aos streamings, a gente também tem uma espécie de ditadura neoliberal da imagem perfeita, com um certo padrão de perfeição estabelecido, né? Um número de câmeras e marcas de câmeras específicas, né? Que se pode trabalhar. Então, quer dizer, quando alguns filmes vão trabalhar conscientemente com uma outra natureza técnica da imagem, esse gesto não é simplesmente um gesto porque não temos dinheiro para ter uma imagem melhor. É um gesto consciente, é um gesto mesmo de subversão do que seria essa imagem eficiente, né? Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Carolina, eu sou pesquisadora da UFRJ. Gostei muito de ouvir vocês falarem. Primeiro, obrigada. Eu pesquiso comédia e cinema / televisão desde o TCC, eu estou no doutorado agora. E eu, hoje em dia, depois de muita análise, notei que é porque estava na pandemia e eu comecei a pesquisar a Fernanda Young, os normais, os livros dela, justamente para não entrar em depressão profunda, né? Então, eu acho que isso serviu como modo de me proteger, eu continuo na comédia até hoje. E aí eu queria falar até de uma vivência pessoal, queria que vocês conversassem sobre isso, talvez. Eu venho de uma família majoritariamente feminina, e as mulheres da minha casa são muito engraçadas, ao contrário dessa coisa do tio do pavê e tal. Justamente das mulheres que o humor habita, assim. E a gente fala tanto sobre o humor enquanto arma, quando a gente fala de mídia, sobre justamente essa questão da representatividade, do punching down, punching up e tal. Mas eu vejo, quando a gente fala da vida real, o humor é muito mais armadura de defesa do que arma, propriamente dita. Assim. Alguém falou sobre isso? Ela falou. O depressivo, que é engraçado, né? A pessoa ansiosa, que ela fica... Eu faço exatamente a mesma coisa, então me identifico completamente. Mas queria que você falasse um pouco disso. E também, eu acho curioso a gente pensar nessa dualidade comédia / trágico, porque o personagem cômico ele costuma ser um personagem trágico, no fundo, né? Porque é aquele personagem imutável, que ele não enxerga os próprios defeitos. É o Michael Scott, do The Office, que é um idiota, mas ele não sabe que é um idiota, coitado.
E aí eu acho que dá para a gente fazer o mesmo filme com o mesmo personagem, sendo de comédia, ou seja, de drama, porque, no fundo, o personagem é essa figura meio trágica, assim, né? E as pessoas engraçadas costumam também se adequar nesse personagem. E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre outra questão, até porque vocês também trabalharam tanto na chave da televisão e quanto na chave do cinema, sobre como é trabalhar nessas mídias diferentes, porque eu enxergo, enquanto pesquisadora, uma questão de retroalimentação, né? Então, as personagens, e quando a gente pensa em quem fazia cinema, Dercy Gonçalves, Oscarito, essas pessoas, elas transitavam muito entre cinema e televisão, até porque fazer cinema no Brasil, você não conseguia viver só de uma coisa, muitas das vezes. E aí, queria que vocês falassem sobre como costuma ser a diferença na construção da comédia. E um termo que eu até vejo sendo pesquisado, eu já ouvi falar de globochanchada, neochanchada, que são esses filmes que fazem essa multishowzação do filme de comédia. Adorei esse verbo, multishowzação. Que até o próprio Paulo Gustavo, né, os filmes que a gente vê hoje em dia no cinema comercial de shopping, muitas vezes eles se apropriam dessas sitcoms. E aí a gente teve, nos anos 2000, também uma leva de Os Normais, o filme, A Grande Família, o filme. E aí queria que vocês falassem um pouco disso. Mas obrigada. É uma pergunta muito boa, me perco no meio. Eu queria te ouvir falar mais. Você sabe mais desse assunto do que eu. Você pesquisou. Nossa, eu estou impressionado com essa visão externa que vocês estão me dando, que às vezes a gente está dentro e eu não vejo. Para mim está sendo muito importante, assim, eu vou rever minha carreira depois de ter vindo, depois de receber essa homenagem. Mas é verdade essa homenagem, porque eu não me vejo tão de fora assim. É Fernanda Young, para mim, Fernanda e Alexandre, para mim, é supra-sumo da comédia. E a Fernanda hilária, aí nunca foi alegrinha, né? Fernanda não é alegrinha, muito menos Alexandre, é um pessoal baixo astral mesmo, entendeu? O pessoal deprimidão, assumidamente deprimidos. Tiveram as filhas gêmeas. Como é que vão as meninas esquisitíssimas? Esquisitíssimas. Mas eles não falavam querendo ser engraçado, eles falavam real. Esquisitíssimo, não se dão com ninguém, pessoas estranhas. Meu Deus. E eles tinham muita coragem de se avacalhar, mas na seriedade, sabe? Pessoas, dois cérebros maravilhosos, e os dois juntos criavam um terceiro cérebro, que era muito impressionante. Tem aí uma onda que o povo fala, não, quem escreveu era o Alexandre, a Fernanda dava pinta. Mentira, 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 mentira. Os dois eram absolutamente escritores, é só pegar os romances da Fernanda Young, que grande escritora ela é uma pena. Aliás, nos romances você vê a mistura da comédia e da tragédia, bem... Eu sou muito fã dela, desculpa, eu perdi a sua pergunta, porque eu fiquei pensando na Fernanda. Mas existe vários tipos, tem a chanchada, tem a comédia que machuca mais, tem a comédia... Eu não acho muito engraçado. Assim, tem agora umas aí que estão até sendo julgadas e presas. Eu não vejo graça. Eu acho que a punição maior é não ter a gargalhada do público. Porque já falamos aqui do desprazer que é você mandar uma piada e nego não rir. Pessoas não rirem, perdão o meu racismo aqui na minha fala. Putz, eu não entendo porque tem certas comédias que tanta gente ri. Eu não entendo. Também é outra pergunta que eu vou parar no meio, não sei. Não sei explicar. Acho violenta demais e não vejo graça. Eu gosto mais da piada que você assiste e ri no dia seguinte. Aquela que você fala, você vai contar para alguém, você... Não, sabe assim... Eu gosto de comédia que mexe com o meu cérebro mais do que com o meu peito. Eu não gosto de ter pena. Tem umas comédias que você começa a ficar com pena. Eu não acho que ter pena ajuda a gargalhada. Eu acho que atrapalha, sinceramente, a risada. Você ficar com pena real de alguém. E eu não rio. Enfim. Não vejo graça em bullying. Não vejo a menor graça em bullying. É isso que você estava falando? Não. Mais ou menos. Ana. Nem vai. Eu só preciso saber quantos faltam. Nós temos mais 10 minutos. Só preciso ver quantas mãos ainda estavam. Então, é 1 e 2. Então, tá? Aí a gente vê se 3. Então, a princípio, essas 3 e aí a gente encerra. Boa tarde a todos. Você já viu que qualquer coisa me faz rir. Eu sou de Congonhas, Francisco, redes sociais Congonhas Conectada, estou transmitindo ali ao vivo. Marisa Hort, boa tarde a todos. Eu sou seu fã. Eu fui para Belo Horizonte quase a pé para te ver no Sesc Palladium,
musical seu e quase vim aqui correndo também, mas meu marido está ali comigo, com a minha filha também te vendo. Então é um prazer imenso, Obrigada, imenso, eu te adoro. E você mesmo disse, o público no cinema, no teatro, nos streams, tem o público. Quando se tem talento, tem público. Mas, enquanto a televisão, qual a tendência do humor na televisão brasileira? Porque no teatro a gente vai correndo te ver, no cinema a gente vai te ver, e na televisão que tantas pessoas, né, ficam em casa. Uma pergunta muito difícil essa. Qual será o futuro da... Se eu soubesse, estava aqui rica, não estava em Festival de Ouro Preto, estava lá ganhando rios de dinheiro, fazendo a comédia da televisão, bilionário, patrocinando o festival para aquele pessoal lá conversar. Não consigo entender. Eu queria achar essa fórmula aí de Pandora, né? É que reflete a imensa divisão, má distribuição de renda desse país e, consequente, má distribuição de cultura. É muito difícil falar desse assunto sem falar de política, porque a televisão é de graça. A televisão aberta, em especial, é de graça, é popular. Ainda é um veículo. Ainda tem muita gente no Brasil que não tem acesso à internet. É incrível, mas é verdade. E gente mais velha que ainda assiste televisão porque não conseguiu pegar a revolução. Não pegou. E eu acho que o humor de qualidade está imensamente ligado ao cérebro, à sofisticação, à elegância. E não estou falando a elitismo. Estou falando assim, gente ser tratada com carinho, gente ter acesso a comida de boa qualidade, a roupa, se achar bonita, a namorar, a ser respeitado. Ai, eu vou me enrolar, cara. Não sei qual é a fórmula do humor na televisão. Eu espero que seja o mais inclusivo possível. E eu gosto muito, nesse ponto, de citar, por exemplo, quando a TV Globo começou o trabalho de Guel Arraes, por exemplo, que fez... Acho que ele tem que ser muito reverenciado, porque ele levou qualidade, humor de alta qualidade à televisão brasileira durante muitos anos. E ele é um cara absolutamente, declaradamente de esquerda, o pai dele é famoso pelas lutas, ele levou biscoitos finos para a massa. Não teve? Não é o Oswald? Qual foi o cara que falou isso na Semana de Arte de 22? Então, é possível. Alexandre Machado eu vejo assim também, Fernanda Young, assim. O que é bom, todo mundo gosta. Não interessa se é pobre, rico, gordo, magro, preto, branco. E a gente tem que apostar na qualidade, sempre isso. E não, eles não vão entender. Eu tinha minha personagem, Maralu Menezes, do Vexame, ela era tipo, supostamente um programa de televisão, ela falava assim, eu sei que você está em casa assistindo, mas talvez muita coisa você não está entendendo, então vou manter um nível bem baixinho para você, de casa, entender. Então, ao longo do show, que era espécie de um programa, eu falava, então, aliás é uma palavra difícil, talvez você não entenda, porque era a coisa da comunicadora que não acredita que o público vai pegar, que acha um povo menor, que acha burro, que parte do princípio que o público é burro. E o público não é burro. Seja qual for o humor da televisão, tem que considerar que o público é inteligente. A gente tem que apostar na inteligência do público. Eu acho que o público médio brasileiro, o público brasileiro eu acho muito inteligente. Eu acho. Cláudia Gimenez, mestra da comédia. Eu pude trabalhar com mulheres muito engraçadas. A Cláudia era uma mestra. Que ritmo, que cadência. Mestra. E mesmo Márcia Cabrita, também maravilhosa, que também foi precocemente. E grandes. Obrigada a você. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Clara. Eu estudo jornalismo aqui na UFOP. E sou muito sua fã. Eu cresci assistindo CD de Sai de Baixo junto com a minha mãe. Te amo. Juro. E Ana também, Durval Discos, assim, mudou minha forma de ver cinema brasileiro, desde quando eu assisti. Eu acho aquele filme incrível, ele explode a minha mente toda vez. Mas a minha pergunta é um pouco direcionada para Marisa. Marisa, Sai de Baixo ali é de 96 a 2002, e a Magda é tudo aquilo, né? Enquanto você fala e pensando na personagem, eu fiquei imaginando hoje, como que a Magda seria hoje, a de Sai de Baixo, com todo esse arranjo de Instagram, de rede social, como você acha? Coach. Seria coach. Estaria muitos seguidores, planejando excursões por esse Brasilzão, deixando umas pessoas caírem no penhasco, dizendo, ai, já vai.
Eu acho que ela estaria empoderada, estaria bem de grana, estaria bem. Talvez a única da família que estivesse ganhando dinheiro, Magda. Acho que cult e coach, né? Coach. Assim, mas eu queria lembrar também que, mesmo no filme Que Horas Ela Volta, tem momentos muito engraçados, gente. O tempo inteiro a Ana tem na obra dela. É um filme marcante, é um filme tocante, que, porra, faz chorar, a realidade social ali, tal. Mas a cena do marido, tem várias cenas, o humor está todo o tempo. A indignação dela quando a forma de gelo está vazia, isso era uma coisa que a Ana ria, que ela viu na casa da mãe dela. Gente, agora passou lá no Acre, na Praça Pública, eu vi o filme. Obrigado. A cena da bandeja, eu curvo de rir naquela cena. Até eu falo, gente, era a pessoa que mais ria na praça. Ai, é muito bom. Meu Deus, que coisa engraçada. Eu fiz o filme, eu mesmo dou risada, tá tudo bem. Tem muito humor. Adoro. Boa tarde. Meu nome é Matheus, eu tenho uma empresa de audiovisual aqui na região. E eu sou muito seu fã. Na grade do Rock in Rio 2019, eu estava lá, Marisa, você passou toda pomposa, toda elegantérrima. Aonde? Eu assim, me nota, vamos tirar uma foto. Enfim. Aonde que era? Na grade do Rock in Rio de 2019. Peraí, né, amor? Eu tava me divertindo. Claro, super entendo, mas não é sobre isso a pergunta. Você está todos os dias na minha vida, eu estou aqui tremendo, todo me tremendo, porque... tô. Eu faço questão de tirar foto hoje, tá? Pelo amor de Deus. Você me faz rir todos os dias antes de dormir, eu assisto Toma Lá da Cá todos os dias, dia sim, dia também. Só que me fica um questionamento. Será que esse tipo de comédia teria espaço hoje em dia, né? Eu me recordo de um episódio que a Bozena foi pintada de preto e ela ficou agindo como se fosse uma escrava, enfim. Esse tipo de comédia teria espaço hoje em dia na sua visão? Eu não me lembro desse... E se sim, por que eu não tenho uma continuação de Toma Lá da Cá? Você quer, né? Você vê como tem espaço, né? Você é jovem, você gosta. Os cortes de internet, ressuscitaram o Toma Lá da Cá. Parece que ele está sendo mais entendido agora do que foi na época. Foi um sucesso, mas achava um humor meio sofisticado, acredita? Entendeu? Talvez um mau passo de botar ela de preto, mas era uma imitação do Vento Levou. Uma famosa interpretação de uma atriz preta no filme emblemático, o Vento Levou, que tinha aquela... Talvez, eu não categorizaria por essa cena, dizer aquele tipo de humor. Quem escrevia era Miguel Falabella, Maria Carmen Barbosa, que eram pessoas... Eles são muito cultos, são bem orientados aí para as minorias, inclusive fazem parte delas. E eu acho que ali é um humor que fala da loucura do ser humano, que isso não sai de moda. Eu não vejo tanto estereótipo ali. Agora, eu sou uma senhora de 60 anos, meu amor. Eu provavelmente não estou enxergando, eu cometo as minhas gafes, eu não percebo. Mas eu não acho que o Toma Lá da Cá seja uma coisa tão reprodutiva de racismo, ou machismo, ou sexismo, ou não acho. Não sei se eu estou enganada. Não continua, porque liga para o Miguel, fala para ele, entendeu? Ele queria 3 anos, ele faz 75, e a Maria Carmen Barbosa faleceu, e era uma dupla. Miguel trabalha muito em dupla. Então, ele não gosta de ficar muito tempo com uma coisa só, não. É por isso. Gente, queria agradecer a presença de todo mundo, Marisa, Juliana, Ana, vocês. Acho que passeamos aqui por coisas muito engraçadas, muito sérias, muito críticas, e eu acho que isso tem tudo a ver com o humor, né? Quer dizer, o humor lida com situações críticas, né? E o riso é sempre nervoso, né? Quer dizer, o próprio riso é meio um colapso do corpo, né? Quer dizer, você descontrola e fica tremendo ali. Então, acho que conseguimos estar num ambiente em que o humor esteve presente com toda a sua seriedade o tempo inteiro. Obrigado pelas perguntas. Acho que as perguntas, como a Marisa falou, enriqueceram muito aqui, né, essa conversa. E é isso. Espero ver vocês na programação. Obrigado.